Chamada, então. Luana. Luísa. Luísa Ortiz. Manuela. Mariana. Mariane. Aqui. Matheus. Milena. Milena Cardoso. Milene. Miriam. Presente. Natália. Sara. Tatiane. Vitória. Yuri. Muito bem, gente. Eu vou confirmar uma coisa aqui. Eu estava olhando as notas da primeira etapa, estou fechando aqui o levantamento. Hoje ainda vou publicá-las. Seria dos que estão frequentando, pelo menos os encontros síncronos, acho que não tem ninguém, que estão frequentando os encontros síncronos, acho que não tem ninguém assim, digamos que eu tenha algum perigo que eu acho que teria algum perigo de nota. Considerando o questionário 1, 2 e 3, vocês já sabem a nota, né? Já sabem totalizar. Tem alguns que já só nos questionários já tem 6, né? Mas tem 6, tem 5,5, tem 5, tem até 4,5, 4, mas isso é muito tranquilo, né? Com mais 3 pontos que tem das listas de exercícios, e aí vocês sabem quantas entregaram. Né? A lista não é pontuada tanto pela questão de certo ou errado, mas sim de entrega. Que eu entendo que se vocês tiverem as dúvidas que estão tendo para resolver a lista, vocês vão vir depois ou antes, né? O bom seria até antes, que me procurassem antes, como eu tenho dito pelas redes sociais, aí tá, que eu fico disponível, né? Pelo próprio Moodle também, mas ou antes da entrega ou depois da entrega aqui na aula, né? No encontro síncrono, então vocês conseguiriam tirar as dúvidas, né? Então, por isso que pontua pela entrega, né? Que a ideia não é saber se está... digamos assim, é motivar que vocês façam esse processo semanal e, mediante isso, a gente consegue ir melhorando e, digamos, tendo outros bons resultados, né? Agora, quem se saiu mal no questionário online, aí já é uma situação um pouco mais delicada, mas não, dos que estão frequentando, pelo menos não tem nenhum caso assim, grave que eu note. Tem uma aluna só que eu estou em dúvida aqui, porque nos encontros síncronos faz muito tempo que ela não vem. Até se por acaso ela assistir a gravação, vou pedir que a Milene entre em contato, se alguém tiver alguma informação sobre a Milene, se ela continua
no IFE. Se está fazendo alguma outra disciplina. Seria, digamos, dos que fizeram as avaliações, seria o caso mais preocupante, digamos assim. Os demais não vejo, não tem muita preocupação, porque saíram muito bem nos questionários e entregaram. Eu não fechei o levantamento das listas, mas entregaram boa parte das listas até o momento, até onde eu fiz o levantamento. E, se for necessário, ainda imagino que tenha esse um ponto do portfólio que possa, dentro do possível, também ajudar um pouco, né? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre isso? Sobre a avaliação? Recordo vocês que nessa semana, na quinta-feira, vocês têm então um segundo questionário online, né, dessa etapa. Esse segundo questionário online vai ser sobre números complexos, né? Semana 9 e 10. Vale 2 pontos. E depois, na semana que vem, vocês têm um outro questionário online da semana 9, 10 e 11. Tá? Buscando toda a parte de números complexos. Se alguém perguntar como é que vai ser, se precisar de reavaliação, nós vamos ter que planejar na 12ª semana, que é quando está prevista o período de reavaliação. Bom, alguém tem alguma dúvida da semana passada, alguma coisa tenha ficado para trás, que não tenha ficado claro? Gente, eu confesso que esse silêncio de vocês me deixa um pouco ansioso. Não, eu não tenho nenhuma dúvida. Ótimo. Achei o conteúdo bem tranquilo. Acho que um dos mais tranquilos que a gente já viu. Mas acho que é mesmo. Acho que é. A ideia é mais ou menos essa, digamos. Vamos aproveitar, né? Então, só para recapitular, na semana passada nós vimos a definição de números complexos, vimos de onde eles surgem, né? Vimos ali que os números complexos dão, digamos que, respostas, né, à parte das raízes negativas, né, raízes quadradas, né, negativas, e geram esses números complexos. Eles têm o formato aquele z igual a A mais BI, parte real, parte imaginária, né? Coeficiente é o A, parte real, B, parte imaginária, mais a constante imaginária, né, que é o I. E vimos as potências de I na segunda ainda, e na quarta-feira a gente viu as 3 primeiras operações, né? Soma, subtração e multiplicação. Agora nós vamos ver uma característica dos complexos, que é chamado de um elemento, digamos assim, que eles têm, que é o chamado de conjugado. O conjugado de um número complexo, então se eu tenho um número complexo que eu vou chamar de z, que é a mais bi, o conjugado ele é representado por z barra, então já saibam quando... Professor, o Oi? senhor não está Não estou apresentando. compartilhando. Obrigado. Agora sim, né? Agora sim. Então eu tenho conjugado. Então se eu pego um número z que é a mais bi, o conjugado desse número z ele é representado por z barra, e ele o que acontece no conjugado é
trocar o sinal da parte imaginária. Então, ele vai ficar A menos BI. Na verdade, não é que vai ficar sempre negativo, mas eu tenho que trocar o sinal. Foi todo mundo? É algo simples mesmo, não é nada de muito elaborado. Vamos ver alguns exemplos. Se eu pegar um número Z, 2 mais 5i. Quem é que poderia dizer quem é o conjugado de 2 mais 5i? 2 menos 5i? 2 menos 5i. Exatamente essa ideia de que eu tenho que trocar o sinal da parte imaginária. A parte imaginária é a que está com o i, então eu vou trocar o sinal. Se eu pegar um número complexo, 3 menos i, Miriam, escolhe alguém aí, por favor, para responder essa pergunta. Mariane. 3 mais i. Então, o conjugado vai ser 3 mais i. Se eu pegar um outro complexo, menos 2 menos 4i, Mariane, escolhe alguém, por favor. Não Pode vale ser a Miriam. Milena. Tá. Qual das duas? Ah, pode ser a Neitzel. Tá aí. Já foi dormir. Pô, como assim? Pô, por que quando eu pergunto se tem dúvida, ninguém me responde se tem dúvida? Cadê? Peraí. É isso? Exatamente isso, Milena. Como é que vai ficar o conjugado, então? Inverter o sinal da parte imaginária, né? Isso que a gente está falando. Se inverter só da parte imaginária, menos 2 mais 4i. Exatamente. Só isso. Ah, tá. Muito bem. Milena, já te prepara e escolhe alguém aí para responder o próximo. Pode ser a Manu. Manu, se a gente pegar um número complexo, então, 1 meio menos 3 meios de i. Como é que vai ficar o conjugado? 1 meio mais 3 meios de... Muito bem, isso mesmo. Manu, escolhe alguém para responder a última, por favor. Ah, não sei. Não pode ser quem já respondeu. Tá. Quem é que tu vai escolher? A Sara pode ser. Pode ser. Então, Sara, qual é o conjugado de menos 4i? O número complexo é menos 4i, conjugado vai ser? Vamos ver se a Sara está aí ou já foi dormir. Ou voltou a dormir. Estou aqui. Ah, tá Eu bem. não tenho certeza, mas acho que quando não tenho um número imaginado vai ficar menos 4i. Não, esse aqui não Vai tem a ficar a mesma parte coisa. real. A parte imaginária está aqui. Ah, tá aí? Então, 4i. 4i. Exatamente. Muito bem. Só isso, gente. Não tem. Só a única coisa que tem que cuidar é parte imaginária. Aqui tem i, é essa que troca de sinal. Acabou. Tá claro para todo mundo? Alguma pergunta?
Nenhuma no momento. Vejam aqui então o seguinte. Só vou projetar aqui para agilizar essas 4 primeiras propriedades dos conjugados, porque é só para formalizar. São ideias, né, que se por acaso alguém precisar, a gente vai resolver na hora, mas é bom citar. Primeira propriedade, que o conjugado do conjugado é o próprio Z. Ou seja, quando eu faço o conjugado do Z, eu troco o sinal do meio. Se eu fizer o conjugado desse conjugado, eu vou trocar o sinal do meio de novo. Ou seja, como eu só tenho 2 sinais, né? Se ele era positivo, é para negativo. E quando eu faço conjugado, ele volta para positivo. Então, volta para ser o próprio Z. A segunda propriedade, que a soma de 2 conjugados é o dobro da parte real comum, né? Eu estou somando de 2 números complexos. O conjugado é ele e o seu conjugado. Se eu pego um número, Z, e somo com seu conjugado, a soma, né, vai dar o dobro da parte real. Né? Porque já que eu tenho o que o conjugado troca o sinal da parte imaginária, eu vou ter com um sinal no Z e vou ter com um sinal oposto no Z barra, né? No conjugado. Então, eles vão se anular. E se eu fizer a subtração, vai dar o dobro da parte imaginária. Depois a gente tem que o conjugado da soma é igual à soma dos conjugados. O produto dos conjugados, né, o conjugado do produto é o produto dos conjugados, né, isso também vale. E essa quinta propriedade aqui, eu diria que é a mais importante de todas. Eu vou fazer aqui nesse outro coisinha aqui para vocês acompanharem. A quinta propriedade diz o seguinte, que quando eu multiplico Z, é sobre essa multiplicação, Z por Z bar. Tá? Um número vezes o seu conjugado. Bom, se eu vou pegar um número, eu vou, digamos que, pegar o A mais BI. Se eu pegar o conjugado do A mais BI, vai ser A Menos BI. menos BI. O que eu tenho que fazer aqui na multiplicação? Aquilo que a gente já viu lá semana passada. O chuveirinho. Chuveirinho. Então, o primeiro daqui com os 2 de cá. E o segundo daqui com os 2 do outro lado. Então, lá vamos nós. A vezes A ao quadrado. A vezes menos BI. Então, um número positivo multiplicando um negativo vai ficar negativo. ABI. BI vezes A. Então, agora aqui é positivo com positivo. Então, vai ficar positivo, né? BI vezes A. Aqui só estou trocando a ordem, que não vai interferir. E BI vezes menos BI. Então, positivo com negativo vai dar negativo. B ao quadrado e I ao quadrado. O que a gente pode notar aqui, gente? O que a gente poderia fazer simplificar? Cortar o ABI do negativo e o positivo. Isso. Eu tenho o ABI negativo e tenho o ABI positivo. Então, eles podem ser simplificados, né? Pode cortar. O que mais que a gente pode ainda substituir aqui, utilizar aqui em outra informação? No i ao quadrado, colocar menos 1, acho que é menos 1. Isso, exatamente. Aqui no i ao quadrado eu vou substituir por menos 1. Então, eu vou ter o que aqui? Eu vou ficar com a ao quadrado aqui. E aqui eu tenho menos b ao quadrado vezes menos 1. Aqui a multiplicação, só para deixar claro, não é toda a linha, né? O menos 1 está multiplicando só essa parcela final aqui do menos b ao quadrado. Então vai ficar mais b ao quadrado. Ou seja, o produto de um número pelo seu conjugado dá a ao quadrado mais b ao quadrado. Se vocês pegarem um exemplo, digamos que 2 mais 3i
que multiplica 2 menos 3i. Está aqui o conjugado, certo? O número e o seu conjugado. Professora, eu fiquei com uma dúvida. Diga. Por que que ficou positivo no B? Porque eu substituí aqui por menos 1, né? Ah, tá. É menos Então, um. multiplico, Tá, ok. tá? Aqui, então, eu vou fazer toda a continha, mas depois a gente confere usando essa conclusão. Aqui fazendo a distributividade, né, o chuveirinho, primeiro e segundo, esse aqui com primeiro e segundo também. Então, 2, 2, 4, 2 vezes menos 3i menos 6i, 3i vezes 2 mais 6i, e 3i vezes menos 3i menos 9i ao quadrado. Todo mundo aqui comigo? Alguém ficou pelo caminho? Alguém não sabe de onde saiu algum i, algum sinal, algum número, alguma coisa do tipo? Agora aqui acontece que nem no de cima. Tenho aqui mais 6i com menos 6i, cancela. Tenho aqui o i ao quadrado que eu vou substituir por menos 1. Então eu tenho menos 9 vezes menos 1, vai ficar mais 9. E 9 com 4, 13. Certo? O que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte. Se quiserem aproveitar já esse resultado, dá para aproveitar, né, que é substituindo aqui o valor do A e do B, ou faz a continha. Né? Fazendo a continha também. Pronto, não é nada também tão horrível. Bom, e aí entra a última operação, né? A divisão. Qual é a jogada aqui? A divisão é o seguinte, quando eu tenho, então, dois números se dividindo, Z1 dividido por Z2, para realizar essa divisão, eu vou multiplicar na parte de cima e na parte de baixo pelo conjugado do denominador. Então, eu vou multiplicar aqui por Z2 barra, e aqui, e claro, como eu multipliquei embaixo, eu tenho que multiplicar em cima. Tá? Vamos ver um exemplo numérico para ilustrar melhor e para deixar um pouco mais tranquilo. Dois números complexos lá quaisquer, né? Digamos 5 mais 4i dividido por 3 menos 2i. Dois números complexos estão se dividindo. Quem é o conjugado do denominador? 3 mais 2i. Isso. Então, em cima e embaixo. Não sei se vocês vão lembrar, assim de cara, mas isso daqui está diretamente ligado, ou se aproxima muitíssimo, de quando a gente faz racionalização. A racionalização, quando eu tenho na parte do denominador dois elementos, né, na parte do denominador ali, quando eu tenho 2 menos raiz de 2, alguma coisa do tipo. Quando eu tenho que racionalizar, que eu tenho uma raiz no denominador e eu tenho uma soma ou uma subtração. A gente já falou sobre isso lá no começo do semestre, que quando eu tenho isso, eu tenho que multiplicar trocando o sinal do meio. Então é relativamente semelhante a isso aqui. Então aqui, se quiserem fazer separado, podem fazer separado. Se quiserem fazer aqui direto, pode fazer direto. Se quiser fazer no rascunho, quanto que dá e colocar a resposta aqui, não tem problema. Vamos lá, vou fazer aqui. Então eu tenho 15, tenho 10i aqui, do 5 vezes 3, 5 vezes 2i. Agora 4i vezes 3 e 4i vezes 2i.
No denominador eu vou ter, então, 9, 3 vezes 3, 3 vezes 2, 6i, menos 2i vezes 3, menos 6i, e menos 2i vezes 2i, menos 4i ao quadrado. Notem o que acontece aqui. Bom, eu tenho o i ao quadrado em cima e o i ao quadrado embaixo, vou substituir por menos 1. E na parte de baixo acontece exatamente aquilo que a gente já viu na outra página, que é quando eu faço a multiplicação do número pelo seu conjugado. Eu vou cancelar esses termos do meio, né? Eu tenho mais 6i menos 6i. Isso fica claro para todo mundo, gente, o que eu estou fazendo? Aqui o i ao quadrado eu vou substituir por menos 1. Então eu tenho 15 menos 8, 7, e 10i mais 12i, 22i. Dividido por, aqui eu tenho 9, e aqui eu tenho menos 4 vezes menos 1, então mais 4, 9 mais 4, 13. Foi? Perguntas? Duas agora para vocês aí fazerem. Essa daí para vocês. Uns minutinhos aí. Eu tô aqui, qualquer coisa me chamem. Opa, pronto? Mariane colocou ali no chat que achou 24 mais 17i sobre 37. Mais alguém achou isso? Acharam alguma outra coisa?
Feito, gente? O que acharam aí? Vamos ver então. Tenho que multiplicar por, em cima e embaixo, por 6 menos i, conjugado do denominador. Então temos aqui 4 vezes 6, 24. 4 vezes menos i, menos 4i. 6 vezes 3i, 18i. E 3i vezes menos i, menos 3i ao quadrado. Na parte de baixo, então eu tenho 6 vezes 6, 36. 6 vezes menos i, menos 6i. Mais 6i e menos i ao quadrado. Aqui, então, eu posso cancelar o menos 6i com mais 6i. Posso trocar o i ao quadrado por menos 1, né, tanto em cima quanto embaixo. E teremos, então, aqui menos 3 vezes menos 1, mais 3. Com esses 24 aqui, 27. 18i menos 4i, mais 14i. E na parte de baixo eu tenho menos i ao quadrado, ou seja, menos o menos 1, mais 1, com o 36, 37. Deu problema ali, Mariane? Mas acho que foi só das continhas, né? Quem é que tu operou ali que chegou no 17, né? Ah, sim, tu somou 3, né? Mas tu somou 3 na parte da parte imaginária. Uhum. Perguntas aí, guris? Mais um, e a gente caminha para os finalmente. 9 mais 4i dividido por 2i. Para vocês.
Pronto? Mais alguém achou isso? E o 4, Miriam? Simplificou? Vamos ver. Por quanto que eu tenho que multiplicar aqui? Eu tenho que multiplicar por menos 2i, que é o conjugado do denominador. Certo aqui? Todo mundo? Conjugado denominador, tranquilo para todos? Sim. Agora vamos à multiplicação, né? 9 vezes menos 2, menos 18i. E o mais 4i vezes menos 2i, menos 8i ao quadrado. Na parte de baixo eu tenho menos 4i ao quadrado. Notem que agora eu não tenho mais, como eu só tenho um termo simples aqui embaixo, né? Só um monômio, né? Complexo, eu não tenho a parte do positivo e do negativo para simplificar. Mas o i ao quadrado eu tenho aqui para trocar. Então eu vou trocar aqui, vai ficar menos 8 vezes menos 1. Então 8 menos 18i. Na parte de baixo eu tinha menos 4 vezes i ao quadrado. Então menos 4 vezes menos 1. Então mais 4. Se quiser eu posso simplificar tudo por 2 aqui. Então eu vou ficar com 4 menos 9i dividido por 2. Ok? Chegaram aí? Perguntas? Alguma dúvida, gente? Não, Diga-me. nenhuma. Não, não tem nenhuma. Achou? Não, Onde é que deu problema? eu errei. Eu simplifiquei o 8 por 4 e esqueci do 18, que não dava. Ah, Foi isso sim. que eu fiz de errado. Fechou todo mundo? Bom, eu vou pedir então que vocês façam para a próxima semana a lista 10, questão A, B e C. A, B e C. E tragam as dúvidas. Ok? Não tem dúvidas. Por hoje era isso. Uma boa semana aí para todo mundo. Cuidem-se. Qualquer coisa me procurem, tirem as dúvidas. Quarta-feira estamos aí de novo. O material. Ah, tenho que abrir, mas já abro agora. Tchau, tchau.